O processo de colonização do século XIX, de modo geral, foi marcado pela violência e pela dominação dos povos africanos. Durante esse período, houve diversas formas de resistência para preservar as culturas africanas que estavam sendo modificadas pelas nações ocidentais. A rebelião Achante foi uma das principais reações contra o imperialismo britânico na África. Ela aconteceu na Costa do Ouro, atual Gana, entre 1890 e 1900. Para explorar as riquezas das regiões que invadiam, os britânicos tinham como estratégia fazer alianças com os chefes locais. Porém, caso os governantes locais não tivessem interesse em estabelecer alianças, os britânicos os depunham por meio da força e colocavam no poder pessoas de confiança da coroa. Essa foi uma das principais causas da rebelião Achante, cujo território foi invadido pelos ingleses em 1896, os quais exigiam que os habitantes se entregassem. Após destituírem os líderes locais, os governantes selecionados pelos britânicos foram considerados ilegítimos pela população local. Para os Achante, a imposição britânica foi uma violação à condição sagrada da realeza. Nesse contexto, a rainha Achante, Yaa Adsantewa, passou a incentivar seus guerreiros a resistirem à invasão britânica. Durante meses, eles travaram várias batalhas com os britânicos, terminando apenas em 1900, quando a resistência Achante foi vencida, consolidando assim a dominação britânica no local. A rainha Yaa Asantewaa foi capturada e deportada, mas sua coragem é lembrada até os dias atuais como um exemplo de liderança e resistência. Entre os povos que resistiram à dominação imperialista na África estão os Nandi. Eles habitavam a região do atual Quênia quando seu território foi invadido pelos britânicos. Os Nandi tinham como característica um sistema de alianças entre os clãs, que fortalecia seu poder de resistência militar. O interesse da Inglaterra era construir uma ferrovia que passaria no território Nandi. Porém, esse povo não aceitou e resistiu por cerca de 10 anos às investidas britânicas. Em 1905, o líder contribuindo para o enfraquecimento do movimento de resistência. A Etiópia, assim como a Libéria, foi um dos únicos estados que conseguiram resistir ao colonialismo europeu na África. Em 1895, o Império Etíope foi invadido pela Itália, que pretendia anexar o país ao seu protetorado. No entanto, sob a liderança do monarca Menelik II, o exército etíope conseguiu resistir e vencer os italianos em 1896 na Batalha de Adwa. Essa foi a primeira vitória militar de uma nação africana sobre uma nação imperialista, que manteve o país livre e independente, reconhecido inclusive pelas nações europeias. No século XIX, o sul do continente africano estava localizado o Reino Zulu. Esse reino foi invadido pelos britânicos na década de 1870. Em 1877, os britânicos começaram a ocupar fazendas no território Zulu e a expulsar os moradores locais, alegando terem a posse daquelas terras. As constantes investidas dos britânicos no Reino Zulu foram piorando as relações diplomáticas e criando impasses relacionados às divisas territoriais. Nos primeiros meses de 1878, os britânicos acusaram o governo Zulu de ter violado as fronteiras, o qual, por esse crime, deveria pagar uma multa, formalizar um pedido de desculpas e entregar alguns de seus súditos para serem julgados pelos britânicos. Na ocasião, o rei Zulu, Sheshtawa, concordou em fazer o pedido de desculpas e pagar a multa, mas se negou a entregar os acusados de transpassar a fronteira. Em resposta a essa negativa, o governo britânico deu um ultimato ao governo Zulu, ordenando que ele desmantelasse seu exército, admitisse a entrada de missionários e entregasse o governo do território aos britânicos. Como os Zulu não cederam à pressão britânica, em janeiro de 1879, soldados britânicos invadiram o território Zulu. O conflito, no entanto, não surtiu o efeito esperado. O Reino Zulu foi dividido em 13 partes, mas não foi anexado ao território britânico. O Zulu foi elegendo novas lideranças para se opor aos britânicos e a resistência se manteve, resultando em uma guerra civil que se estendeu por vários anos.
Assim como nos países africanos, houve movimentos de resistência ao avanço imperialista na Ásia. Entre esses movimentos, destacam-se a revolta dos cipaios na Índia e as guerras do ópio na China. Na Índia, a Inglaterra adotou uma política de exploração de mão de obra e de recursos minerais, enquanto manipulava a população para consumir os produtos britânicos industrializados. Além disso, a coroa britânica tomou medidas bastante impopulares na Índia, como obrigar jovens indianos a participarem do exército da Companhia das Índias Orientais, que ficaram conhecidos como cipaios. Eles tinham a função de proteger as atividades comerciais britânicas, mas viviam em péssimas condições e recebiam salários muito baixos. Tamanha insatisfação fez os cipaios se rebelarem contra a dominação e a exploração britânicas na Índia. A revolta dos cipaios teve início em 1857 e foi apoiada por parte da população indiana que se queixava das interferências dos britânicos na cultura e na vida cotidiana, muitas vezes desrespeitando seus costumes e tradições. Os conflitos aconteceram com mais intensidade nas regiões central e norte da Índia, resultando em milhares de mortes. A princípio, as tropas indianas obtiveram diversas vitórias, porém o poderio militar, o que lhes possibilitou reverter o quadro e controlar a revolta. A revolta mostrou à coroa britânica que a Companhia das Índias Orientais não tinha condições de administrar o complexo território indiano. Com isso, ela foi extinta e a ser administrada por um vice-rei nomeado pelo parlamento britânico. Em 1876, a Rainha Vitória foi proclamada imperatriz da Índia, consolidando a sua colonização britânica. No século XIX, a China passava por um período de estabilidade política e econômica. Seus principais produtos industriais eram seda, fios de algodão, porcelana e chá, mas não havia interesse em expandir seu mercado para o Ocidente, mantendo o comércio com a Europa limitado ao litoral de Cantão. Nessa época, os ingleses desejavam ingressar no mercado chinês para vender suas mercadorias, mas por causa da baixa aceitação de seus produtos, passaram a traficar ópio, cujo consumo estava disseminado entre a população da China. O governo chinês reagiu com rapidez. Em 1838, o imperador declarou que a droga era nociva, portanto, não apenas proibiu o comércio do ópio, como também o apreendeu para destruição. Esse acontecimento serviu de pretexto para que se iniciasse uma guerra entre os dois países. A Primeira Guerra do Ópio durou de 1839 a 1842, com vitória inglesa. Derrotados, os chineses tiveram de assinar o Tratado de Nanquim, que estabeleceu a abertura de 5 portos de comércio com os britânicos, a entrega da ilha de Hong Kong aos britânicos, o pagamento de indenização aos comerciantes que haviam sido prejudicados com o confisco do ópio e ao governo britânico pelas despesas de guerra e a libertação de prisioneiros que fossem súditos britânicos. Já a Segunda Guerra do Ópio durou de 1858 a 1860. O conflito teve início após a Inglaterra considerar que a China havia violado o Tratado de Nanquim, tendo a França como aliada, obrigando-os a assinar o Tratado de Tianjin, que decretava a abertura de outros 11 portos ao Ocidente, além de permitir a liberdade de movimento aos mercadores europeus e missionários cristãos. Esses conflitos forçaram a China a se abrir ao capitalismo ocidental.